Êxodo capítulo 16, e o verso é o verso 14 e o verso 15. Êxodo, o capítulo 16 de Êxodo, no verso 14, diz assim, acompanhei. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa fina, semelhante a escama, com coisa miúda como geada sobre a terra. Olha só. E aí vamos ver o que diz o verso 15, diz assim. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isso? Que não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Amém. Irmãos, esse texto aqui, ele vai tratar quando o Senhor proveu o maná, e é justamente o que eu quero falar hoje, sobre o Deus provedor, o Deus da providência. É muito maravilhoso quando a gente fala de Deus do provedor, Deus da providência, o Jeová Jireh. Inclusive temos louvores sobre isso, muitas mensagens ministradas nessa temática, o Deus provedor, o Deus da providência, o Deus da provisão, o Jeová Jireh e tal. Isso é muito maravilhoso, que é verdade, é uma realidade. E dentro dessa realidade, eu queria trazer um ponto aqui, dentro dessa realidade. E para entender melhor esse texto, nós temos que entender também o seu contexto. O que está acontecendo aqui? Já no verso 1, você pode até ficar com a Bíblia aberta e ir acompanhando se quiser. No verso 1, já vai dizer o seguinte, que eles tinham, o povo de Israel, eles tinham saído 2 meses e 15 dias que o povo tinha saído do Egito. Então eles estavam naquela terra de Sim, e aí houve uma murmuração, o verso 2. E o que eles murmuravam? Que, olha só o que eles diziam, bom, era melhor ter ficado lá no Egito e morrido lá, pela mão de Deus lá no Egito, porque pelo menos nós estávamos diante das panelas de carne, a gente tinha comida para comer, em outras palavras, né? E aqui a gente não tem nada para comer. Pelo menos lá no Egito tinha comida para comer. E aí eles estavam murmurando porque eles não tinham carne. Olha só, notem que havia somente, como diz o verso 1, 2 meses e 15 dias. 2 meses e meio que eles tinham, 2 meses e meio que eles tinham saído do Egito. Então era recente os milagres que eles haviam visto, das 10 pragas, dos primogênitos, da passagem do Mar Vermelho, a provisão de água no deserto que Moisés ali fez, tocou ali na pedra, feriu a pedra e saiu água da rocha. Então eles há pouco tinham visto esses milagres. E aí mesmo assim eles haviam murmurado, poderiam ser dito assim, né? Ô Senhor, o mesmo Deus que nos tirou do Egito, o mesmo Deus que nos fez passar a seco diante do Mar Vermelho, o mesmo Deus que nos deu água da rocha, provê para nós, ó Senhor, a comida, pão, provê para nós carne. Irmão, eles poderiam clamar o mesmo Deus que já tinha feito muitos milagres. Eles poderiam clamar ao mesmo Deus que havia feito todos esses milagres. Mas ao invés disso eles estavam murmurando, cadê Deus agora? Porque seria melhor ter morrido lá no Egito, porque lá pelo menos a gente tinha comida, e aqui a gente não tem comida. Estavam murmurando contra Deus. E aí, diz o verso, a partir do verso 3 até o verso 5, Deus vai chegar em Moisés e vai falar assim, Moisés, é o seguinte, eu ouvi a murmuração desse povo, eu vi que esse povo está murmurando, e diga a esse povo que à tarde eles vão comer carne e todas as manhãs eles vão comer pão. Olha só, Deus já falando que ia prover para eles. Todas as tardes eles iam comer carne e todas as manhãs eles iam comer pão. Essa era a provisão. Moisés chega no povo, aí o verso 6 em diante, do verso 6 até o verso 9, Moisés vai dizer para o povo, olha, é o seguinte, Deus ouviu a murmuração de vocês
E digo mais, vocês não murmuraram contra a mim e contra o meu irmão Arão. Vocês estão murmurando contra Deus. E é o seguinte, Deus vai prover para vocês à tarde pão. Aliás, à tarde, Deus vai prover para vocês à tarde carne e pela manhã pão. E aí Deus repete essa mensagem no verso de número 10 e 11, que ele ia prover. E aí entra no verso que nós lemos, o verso 12 e verso 13. Deus manda codornizes à tarde para que eles possam ali colher, pegar aquelas codornizes e aí comer aquela carne. Codornizes é uma espécie de frango. Algumas bíblias vai dizer chofrango ou frango d'água. É uma espécie de um frango, uma ave. E aí à tarde veio aquela ave e eles pegaram aquela ave e comeram carne. Na manhã, chegou de manhã, aí é o verso 14 e 15 que a gente leu. De manhã tinha uma espécie de um orvalho, algo que a Bíblia vai colocar lá no verso 31. A Bíblia vai dar mais explicações de como era esse maná. Parecia uma semente pequenininha, ou como diz o verso 15 que a gente leu, era parecendo um floco, uma coisa pequenininha, uma sementinha, parecendo semente de coentro, como diz lá. E ele era branco, da cor branca, como diz o verso 31, era da cor branca, e tinha gosto de bolo de mel. Coisa gostosa, né? Devia ser uma coisa muito boa. E ali, quando eles viram, no verso 15, quando eles viram isso, o ali repleto dessa espécie de sementinha, dessa espécie de floco, alguma coisa assim, branquinha, eles falaram: o que é isso? Essa palavra, o que é isso, no hebraico quer dizer maná. Maná é justamente essa palavra, o que é isso? Eles disseram maná, ou seja, o que é isso? Por isso é que o nome desse pão que desce do céu foi dado o nome de maná. Quer dizer, o que é isso? Maná, o que é isso? E aí Moisés falou: bom, isso aí é o pão. Não falou que Deus não ia dar pão para vocês de manhã? Isso aí é o pão. E aí tinha algumas regras para que eles pudessem pegar aquele pão. Quais eram as regras? Bem, as regras, primeiro, que ia vir todas as manhãs, como foi estabelecido por Deus no verso 6, por exemplo, e nos versos 16 em diante. Então a primeira regra, o maná ia ser dada pela manhã, era para ser colhido pela manhã. Deus ia prover todas as manhãs. Essa era a primeira regra. Segunda regra, era para colher o maná segundo o número de pessoas que tinha na casa. Qual que era a medida? Gomer. Que é isso? Que medida é essa? Gomer Gomer equivale a 2 litros e 200 ml. É um gomer. Uma garrafa PET. Pouco mais que uma garrafa PET. Deu para visualizar aí o que é um gomer? O gomer é uma garrafa PET. Dá 2 litros e 200 ml. Isso é um gomer. Como eu sei disso? Tá lá, além de, claro, né, a gente tem dicionário, a gente tem recurso para saber o que é a medida de um gomer. Mas se você for lá no último versículo, lá no versículo 36, vai dizer que um gomer era 10% de um efa. Tá bom, resolveu muita coisa, né? O que é um efa? Se um gomer era 2 litros e 200 e é 10% de um efa, quanto é um efa? 22 litros. Então um efa é 22 litros, um gomer era 2 litros e 200 ml. Pouco mais que uma garrafa PET. Então eles tinham que colher, digamos, uma garrafa PET por pessoa. Então se ele tinha 5 pessoas,
5 garrafas. Tinha 8 pessoas, 4 pessoas. Então, era a quantidade que tinha que ser colhida por morador da casa, por pessoa que habitava na casa. Até aqui tudo tranquilo, né, irmãos? Beleza. Então ia ser dado de manhã, tinha que ser colhido uma medida, né, 2 litros e 200 ml, um gomer por pessoa, por morador de casa. E o seguinte, não podia guardar para outro dia. Essa era outra regra. Por quê? Porque no outro dia ia ter mais para colher. Só poderia guardar quando fosse sexta-feira, porque no sábado eles não poderiam trabalhar. Então eles colhiam o dobro por pessoa, e aí eles guardavam para o outro dia. Tanto é que alguns que não confiaram em Deus, você vai ver isso no verso 20, eles colheram a mais. E o que aconteceu? Criou bicho no outro dia, ficou podre, criou bicho, começou a cheirar ruim. E aí Moisés corrigiu eles, exortou eles, e eles não poderiam deixar para outro dia, a não ser na sexta-feira, que eles aí colhiam 2 vezes para poder no sábado eles terem o que comer. Bom, essa eram as regras. E aqui, irmãos, a gente já começa a tirar algumas lições, ou pelo menos lições que a gente vai ver aqui importantes, como por exemplo, olha só que coisa interessante. Nesse texto, como a gente viu aqui, está dizendo que o maná era para ser dado todos os dias pela manhã, a não ser no sábado, que daí eles colhiam 2 vezes mais na sexta-feira, para no sábado poder descansar. Mas o maná era dado todos os dias. Todos os dias. Primeira coisa que a gente aprende aqui, que esse maná, essa provisão de Deus, era algo constante. Era algo que não acabava. Sim, acabou um dia, acabou. Quando? Eu vou falar mais para frente, mas você vai ver lá no verso 35, que eu vou falar mais sobre isso, mas o maná durou todo o período que eles estiveram no deserto, durante 40 anos. Todo o período que eles estiveram no deserto, eles comeram o maná, o pão que desceu do céu, a provisão de Deus. E isso nos ensina, irmãos, assim como na oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, que Jesus ele diz que o pão nós deveríamos pedir todos os dias, o pão diário. E isso eu aprendo que eu tenho que buscar, eu tenho que acordar cedo e ir buscar todos os dias aquilo que Deus provê, aquilo que está preparado para mim por cada dia. O pão que o Senhor preparou não era algo que eu tinha que armazenar, que eu podia colher muito para garantir o dia seguinte. Porque no dia seguinte eu também teria que levantar cedo e ir buscar, e ir colher, e trabalhar, buscar por mim e por minha família, buscar se havia 5 pessoas em casa, a esposa e os filhos, 8, 10, 2, não importa. Eu tinha que acordar cedo e buscar por mim e por minha família a medida que eu ia comer e a medida de cada membro da minha família. Eu tinha que buscar todas as manhãs. E isso, irmãos, nos mostra que a provisão de Deus está lá. Todas as manhãs estava lá. Mas eu tinha que acordar cedo e ir buscar. Amém, irmãos? É claro isso? O que eu aprendo? Eu aprendo, irmãos, que a provisão de Deus, Deus é o provedor, Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da providência. Sim, Ele é. A providência está aí. A providência está disponível. Mas eu tenho que todos os dias buscá-la. Todos os dias eu tenho que buscar essa providência. É por isso que
tanto na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinando que o pão diário é o pão de todo dia, é o pão nosso de cada dia. No maná nós vemos que todas as manhãs eles tinham que levantar cedo e colher. Então eu aprendo que a provisão de Deus está disponível, está aí, irmãos, mas eu tenho que buscar diariamente. Não é só no domingo, como algumas pessoas têm a visão de que no domingo, ou de que na quarta-feira, ou de que em qualquer outro dia de culto, é como se fosse um dia de carregamento espiritual, sabe? Parece que a gente é que nem um celular, que durante a semana a gente vai descarregando, aí chega no final de semana, eu vou carregar minhas baterias. Não. Eu vou lá no culto que eu preciso carregar um pouco a minha vida espiritual. Não, tá tudo errado. A igreja não é um carregador que você vem aqui carregar no dia de culto, você vem carregar a sua vida espiritual. Não. A nossa vida espiritual é um alimento diário, é todo dia. Na igreja eu venho aqui para compartilhar aquilo que o Senhor já tem feito por mim durante a semana inteira. Na semana, no culto, é o momento da gente compartilhar o que a gente tem recebido de Deus, amém, irmãos? Não é para receber, mas é para compartilhar. A gente recebe também. A gente está recebendo aqui, foi maravilhoso. Os louvores, a oração, a palavra. Estamos aprendendo, estamos crescendo, mas também estamos compartilhando, koinonia, comunhão. E esse é o momento que a gente tem aqui de não só buscar, mas de entregar, de agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. A nossa vida de busca, irmãos, ela é diária. É o pão diário, a busca diária. O maná estava lá todas as manhãs para ser colhido. O maná estava lá como provisão de Deus. Mas as pessoas tinham que acordar cedo e colher. Amém, queridos? Bem, uma coisa interessante do maná é que eles falaram assim: o que é isso aí? Moisés falou: isso aí é o pão, né? Verso 15. O que é isso aí? O Senhor prometeu pão. E o que a gente está vendo aí é um floquinho branco. E não entendi. Não era pão? Irmão, a gente aprende o seguinte: aquilo ali, no verso 16, dá uma olhadinha no verso 16. O verso 16, o que era para ser feito ali? Depois que eles colhiam o maná, a partir do verso 16 você vai entender que eles deveriam cozinhar em água. Eles poderiam cozinhar, eles poderiam assar, para depois sim fazer o uso daquilo que eles recebiam, o maná, o pão do céu. O que eles tinham que fazer? Eles colhiam aquilo e eles poderiam tanto cozinhar em água como assar no forno. E aí sim eles iam ter aquele preparo e poderiam comer. Mas note que quando Deus falou para eles: eu vou dar para vocês o pão, quando eles viram, não era pão. Era mais ou menos assim, ó, preste atenção. Imagina que você fala assim para o teu filho, para a tua filha: meu filho, vai lá na padaria, compra lá 5 pãozinhos para a gente tomar café. Compra lá 5 pãozinhos. Aí seu filho, a sua filha vem com um saco de farinha, ovo, fermento, óleo. Mas peraí, eu pedi pão. Ele fala: tá aqui, pai, o pão tá aqui, ó. Farinha, mais ovo, mais óleo, mais sal, mais fermento, é pão. Mistura tudo, assa, vira pão. Era um maná, irmão. Deus falou: vou dar pão. Aí quando eles olham, mas cadê o pão? A gente está vendo um monte de floquinho branco aqui. Não tem pão. Moisés falou: é pão. Verso 15. Esse aí é o pão. Pode escolher esse que é o pão. Mas
esse pão teria que ser trabalhado, teria que ser colocado no forno, cozido em água, para aí sim eles poderem consumir. Sabe o que eu entendo, meus irmãos? Coisa maravilhosa, a palavra de Deus. Eu entendo que Deus provê os meios, mas a gente tem que fazer a nossa parte e trabalhar. Deus provê os meios, mas cabe a gente fazer o preparo, preparar e pegar aquilo que Deus proveu e transformar naquilo que a gente precisa. É mais ou menos assim: olha, estou te dando o dom do louvor, você vai adorar a Deus, louvar, oh glória, maravilha, pastor, me dá oportunidade aí, que agora eu vou cantar. Ei, não, vai fazer aula, vai estudar, vamos ver aí, vai fazer uma aula de canto, vai aperfeiçoar. É Deus que está te levantando. Bem, se o Senhor está te levantando, agora cabe você o preparo. Estou te dando o dom da palavra, da sabedoria. Opa, então vamos abrir a Bíblia e vamos começar a ler. Vamos entrar no seminário, vamos começar agora a aperfeiçoar. Vamos agora nos preparar. Eis que eu vou abrir a porta de emprego, filho. Onde você está precisando de um emprego, eu vou abrir a porta para você. Amém, glória a Deus. Então vamos acordar cedo. Acorda cedo, pega o currículo e vai batendo na porta. Está entendendo? Um dia, faz bastante tempo já. Faz bastante tempo. Eu até posso dizer, mais ou menos aqui o ano, foi mais ou menos ali em 2008, mais ou menos. Por ali. Mais ou menos em 2007. Acho que foi 2007. Mais ou menos por ali. Uma jovem chegou, falou assim, foi duas ocasiões. Uma vez foi uma jovem, chegou na igreja e falou assim: ô irmão, ora por mim, meu irmão, ora por mim que amanhã tem uma prova e eu estou muito preocupada com essa prova. Mas era uma jovem, estou muito preocupado com essa prova, porque eu preciso tirar uma nota boa, porque eu preciso passar, porque nessa prova é muito importante. Eu falei assim: olha, eu vou orar, mas eu não vou orar para você fazer algo sobrenatural e tirar uma nota boa na prova e de repente, como se fosse uma psicografia ali, você vai, coloca a caneta em cima do papel e a sua mão vai começar a escrever e daqui a pouco você vai gabaritar a prova. Eu não vou fazer isso não. Eu vou orar para que no momento dessa prova o Senhor abençoe a sua vida, você esteja calma, esteja tranquila, esteja concentrada e lembre do que você estudou. Você estudou? Ah, mãe, eu estudei. Bom, então tá bom. Se você estudou, então vamos orar para que no momento da prova, não é que você vai virar uma moça inteligente do nada, mas Deus vai ajudar você a lembrar do que você estudou. Você vai ter calma, paciência, e aí vai lembrar do que você estudou, e aí com certeza você vai ter uma prova muito boa, vai ter ali uma boa nota. Outro dia aí chegou um jovem, aí não era muito jovem, não, um rapaz de meia idade, chegou, falou: irmão, ora aqui na minha carteira, unge a minha carteira, porque eu preciso de um emprego, unge a minha carteira. Eu falei: não, irmão, não vou ungir a tua carteira. Primeiro porque o RH não vai aceitar uma carteira cheia de gordura, cheia de óleo, não. Vai olhar para a tua carteira, que carteira suja, cheia de gordura, de óleo. Então eu não vou ungir a tua carteira, não. O que eu vou fazer é orar por você, mas só que você vai me prometer uma coisa: amanhã cedinho você vai acordar cedo e vai começar a ir nas empresas e vai bater nas portas. O que eu posso fazer é orar para que o Senhor abra uma porta, mas depende de você acordar cedo e ir buscar. E outra, tendo emprego, vai fazer um curso, vai se preparar, se capacitar, porque afinal de contas, isso vai depender do teu profissionalismo, do teu crescimento na empresa. Amém, meu irmão? Aí eu orei por ele nesse sentido. Porque, irmãos, a provisão de Deus está lá, mas eu tenho que acordar cedo e pegar ela. E quando eu pego ela, eu tenho que cozinhar,
eu tenho que assar. É pão, é pão. Mas para eu comer, eu tenho que assar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que trabalhar para transformar a matéria-prima naquilo que o Senhor disse que ia me dar. Amém, irmãos? Outra coisa já de cara, eu já aprendo outra coisa aqui. Que provisão de Deus não é para desocupado. Provisão de Deus não é para preguiçoso. Provisão de Deus, eu poderia usar outros termos aqui, mas só que eu acho que é um pouquinho forte para dizer. Mas provisão de Deus não é para desinteressado. Não é para aquele que fica vagueando sem querer fazer nada. Provisão de Deus não é para aquele que quer ficar deitado na rede o dia inteiro. Provisão de Deus é para quem quer trabalhar, para quem quer fazer alguma coisa. Tem trabalho na obra para quem quer trabalhar. Tem chamado. Tem trabalho no reino. Tem trabalho na vida. Tem muita coisa para fazer na vida e no reino. Mas você precisa se despertar e trabalhar e fazer alguma coisa. Teve um tempo aqui, os presbíteros vão saber o que eu estou falando. O pastor vai lembrar, os presbíteros vão lembrar. Uma coisa que eu vou dizer aqui. Não vou ficar colocando nomes para não expor, mas pastores, presbíteros do conselho vai lembrar. Houve uma pessoa que um dia chegou na gente e queria muito estar com a gente, congregar com a gente, mas aí disse que Deus havia dado um dom. Lembra disso, pastor? Deus falou assim: ó, pastor, Deus me deu um dom para evangelizar, para pregar e tal e tal. Só que ele nunca tinha feito nada. Falei, irmão. Aí a gente começou a falar com ele, pastor, os presbíteros, cada um de nós, os irmãos aí vai lembrar. Começamos a falar para ele, falou, irmão, aqui é o seguinte: antes de você ter um título e trabalhar, primeiro você tem que trabalhar para depois ter o título. Não é assim, eu sou presbítero e agora eu exerço o cargo. Não, é o contrário. Primeiro você trabalha, visita, prega, obedece, estuda e anda na obra, evangeliza, e aí sim vem o reconhecimento. Primeiro é o trabalho, depois é o reconhecimento, e não o contrário. Os presbíteros, o pastor vai lembrar, todos os irmãos que vão lembrar. E aí o que ele falou? Ah, irmão, se for assim, então eu acho que eu vou ter que ir para outra igreja. E ele foi, sumiu, nunca mais voltou. E ele foi. Por quê? Porque ele primeiro queria um título, ele primeiro queria um reconhecimento, para depois ele pensar em trabalhar, em fazer alguma coisa. No reino de Deus não, irmãos. No reino de Deus, primeiro eu tenho que trabalhar, primeiro eu tenho que ir, primeiro eu tenho que fazer. E aí sim, conforme vamos caminhando, é na caminhada que o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, no nosso ministério, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Como é que eu vou saber o chamado que eu tenho? Trabalhando, trabalhando. Como eu sei que Deus me chamou para a palavra, para o louvor, para o ensinamento, ou sei lá, como eu vou saber o chamado que Deus tem para mim? Faz tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Essa palavra não foi eu que inventei, está lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Eclesiastes 9, 10. Tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Então, como eu sei o trabalho que Deus tem para mim, o que Deus tem reservado para mim, como você vai saber? Trabalhando. Faça. E é na caminhada que você vai falar assim: opa, de tudo que eu fiz, eu acho que Deus tem algo melhor para mim aqui. Eu acho que Deus tem um negócio comigo diferente nessa área aqui. Eu vou agora investir nesse ponto aqui. Entende? Mas trabalhe. Caminhando para o fim,
uma coisa que dentro ainda dessa mesma ideia de que o Senhor ele chama não quem está desocupado, mas chama quem já está trabalhando. Inclusive, dê uma olhada na vida dos discípulos. Todo o discípulo que Jesus chamou estava trabalhando. Todos. Ninguém estava sentado desocupado. Aí pode algum espertinho falar assim: irmão, você está esquecendo de alguém. Lembra de Mateus? Mateus capítulo 9, verso 9. Mateus estava sentado. Mateus 9:9. Mateus estava sentado. Só que ele estava sentado na coletoria. Ele estava trabalhando. Ele estava sentado, mas porque esse era o trabalho dele, né? Ele estava sentado, mas estava sentado trabalhando. Mateus 9:9. Ele estava sentado na coletoria, que era o trabalho dele de colher impostos. Mas todos os discípulos, quando foram chamados, eles estavam trabalhando. E sabe quando acabou o maná? Sabe quando acabou o maná? Verso 35. O maná cessou quando eles chegaram na terra prometida. Porque na terra prometida, olha só o texto. Não, eu acho que é até interessante ler. Quem pode ler para nós aí? Aí até eu vou usar esse momento para beber uma aguinha. Quem pode ler o verso 35 aí? Lê para nós, é o 35. Eles comeram o maná até eles chegar em uma terra aonde eles poderiam plantar. Não, em outras palavras, não é o que está escrito aí, é uma terra. Eles comeram o maná porque no deserto, primeiro que eles eram peregrinos, e segundo, eles não iam conseguir plantar. Mas quando eles chegaram na terra que Deus havia prometido, que eles aí não iam ser mais nômades, não iam mais ficar peregrinando, andando de um lado para o outro. Agora eles iam estar em um lugar fixo. Agora eles iam começar a plantar. Eles iam ter condições de plantar. E aí sim, plantando, já não ia precisar mais de maná. Sabe o que eu aprendo? A provisão de Deus, ela vem quando nós estamos apertados, precisando. Mas ela vem, irmãos, até o momento em que você tem condições de fazer algo. Até o momento em que você chega no lugar onde Deus queria que você estivesse. Ó, chegou, beleza, agora daqui para frente é contigo. Você entendeu? Eu vou prover. Eu vou te ajudar. Mas aí é para sempre? Não. Eu vou te ajudar. Mas agora, filho, agora segue em frente. Agora é contigo. Tá entendendo? Tem gente que um dia chegou uma pessoa para mim e falou assim: ô irmão, faz tanto tempo que eu não ouço mais aquelas profecias. Olha, filho meu, eis que te digo, filho meu, anda por aqui, filho meu, assim diz o Senhor, faça assim, faça desse jeito. Ô irmão, faz tanto tempo que eu não ouço isso. Aí eu falei assim: eu também. Faz tempo que eu não ouço uma profecia desse tipo. Filho meu, eis que te digo que amanhã, que depois, e assim, farei desse jeito. Eu falei: faz tempo também que eu não ouço esse tipo de profecia. Mas por que, irmão? Assim, irmão, é assim, eu desconfio, segundo o que eu aprendi da Bíblia, segundo o que eu percebi nas Escrituras, eu percebi que quando Deus falava comigo dessa forma, eu ainda era menino na fé, eu ainda precisava de uma orientação mais específica e clara de Deus. Mas o dia em que eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender melhor,
foi o momento em que o Senhor falou assim: bom, agora é contigo, vai, e agora anda sozinho, que enquanto você engatinhava, eu te levava. Agora você já está grandinho, agora você precisa caminhar com as suas próprias pernas. Então eu entendi que não precisa eu ver anjo para conhecer a vontade de Deus. Não precisa eu ver ter uma voz do céu, um trovão, que venha uma voz que venha, sei lá, para saber qual é a vontade de Deus. Agora eu sei que quando eu vou para o joelho no chão, quando eu abro a Bíblia, eu sei aquilo que Deus tem para falar no meu coração. Afinal de contas, irmão, chega uma hora que você fica grandinho, e é nessa hora que você começa a caminhar com as suas próprias pernas. Amém, queridos? Deu para entender? Que a gente... Vamos ficar em pé, queridos? Que a gente possa ter esse entendimento. Essa mensagem, ela vai muito mais além do que só aquilo que ouvimos aqui. Porque ela está ligada diretamente a Jesus Cristo. Essa aí seria uma outra mensagem. Mas só para dar um gostinho, para você entender, essa mensagem, ela está ligada diretamente a Jesus. Porque lá em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6 é o capítulo do pão. Mateus, grave isso. Mateus capítulo 6 é o capítulo do pão. Jesus multiplica pão. Jesus vai falar que ele é o pão. É o capítulo todinho. É o capítulo do pão. E quando Jesus vai falar do pão, ele vai falar assim, ó, é o seguinte: sabe aquele pão lá no deserto? Sabe aquele pão lá? Irmão, olha, tudo que eu falei aqui, meia hora que eu fiquei falando aqui, tudo o que eu falei, transfere agora para Jesus. Tudo que eu falei. E aí Jesus falou, olha, sabe aquele pão lá no deserto? Aquele pão, o pessoal que comeu, morreu. Mas eu, Jesus falando, eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Eu que sou o pão. Aí, irmão, presta atenção. Ó, ideia, os irmãos inteligentes. Tudo que eu falei sobre o maná. Tem que acordar cedo, tem que buscar todo dia. A provisão está lá, mas eu tenho que me esforçar e preparar. O pão está lá, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir atrás. Eu tenho... Tudo que eu falei se aplica a Jesus. Jesus não é uma coisa legal que quando eu preciso eu vou buscar. Não, irmão. Jesus é parte do meu alimento diário. É o meu pão, é o pão da vida. É o pão que eu busco todo dia. Tudo que eu falei do maná se aplica a Jesus. Inclusive, lembra que é maná? Maná é o quê? Maná significa, o que é isso? Lembra? Maná no hebraico é essa expressão. O que é isso? Maná. Maná, o que é isso? Lembra quem disse isso? Mateus capítulo 8, verso 26, Mateus 14, verso 31, 32. Lembra? Os discípulos lá no barco falaram assim, quem é este? O que ele estava dizendo? Maná, maná! Ele é o maná. Jesus é o pão. Muitas vezes diziam, quem é este homem? Quem é este? Quem é este? Em outras palavras, ele estava dizendo, maná, maná. E Jesus confirmou, eu sou o pão. Ele é o maná, ele é o pão. Então, tudo o que se aplica no maná, nós temos que entender que é Jesus, meu querido. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti nesse momento. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos porque hoje nós aprendemos coisas maravilhosas, lições maravilhosas que nós devemos aplicar, ó Pai, em nossa vida. Como buscar ao Senhor, como clamar ao Senhor. Como, Senhor amado, aqui, ó Pai, nós vimos quão maravilhoso, ó Pai,
é servir ao Senhor. Mas nós devemos, ó Pai, saber que essa busca é diária, essa busca é todo dia, essa busca depende que nós, ó Pai, nos esforcemos, nós trabalhamos, ó Pai, para poder, ó Senhor amado, a cada dia mais nos fortalecer, a cada dia mais estarmos, ó Pai, nos alimentando daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, em nome de Jesus, faz a tua vontade, faz o teu querer. E venha, Senhor amado, nos usar, nos fazer cada dia mais, ó Pai, forte na tua presença. Em nome de Jesus eu te peço, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, pastor? Aplauda o Senhor, Deus abençoe.